sexual, ela é mais pesada. Mais pesada? Ela é mais pesada pela questão né? Do clímax. Sim. A questão do clímax é onde é liberado a maior energia gerada por um ser humano, assim. Então, basicamente ali, muitas religiões ocultistas utilizam esse clímax, esse momento de clímax, para acessar outras entidades, outros espíritos. Então, tem sim, mas não são em todas as religiões. A maioria das religiões no Brasil não usam isso. Isso é mais para alta magia. Então, uma das coisas, né, que eu sempre converso com a galera envolve exatamente isso. Envolve a questão da bebida, do cigarro e tudo mais. Por quê? Para atrair uma entidade para a ambiência, eu não preciso chamar. Se eu começar a juntar os elementos que elas gostam, e se eu não estiver vivendo uma vida de acordo, ele vem. Não preciso invocar, não preciso chamar. E, assim, isso foi uma das coisas que eu aprendi ali nesse período em que eu me relacionei com esse rapaz, que foi falado pra mim que nesse período eu tava andando com uma entidade. Uma entidade que é considerada uma entidade muito bonita, muito sexualizada e tudo mais, que é uma entidade que, assim, eu posso afirmar pra você que eu vi o efeito dela na balada. A minha irmã, muito mais jovem do que eu, muito mais bonita, claro que nesse período eu estava magra, eu estava bem magrinha, porque quando a mulher se separa, sabe que emagrece rapidinho, né? Aí casa e engorda. Seca. Aí casa e engorda. É muita boa. Porque casado, o que você faz? Você come. Você sai pra comer, né? Todas as atividades... Esse é o passeio do casal. A maioria das vezes. Não é? É, Varão. Vai dizer que não. É verdade. Vai dizer que não, Varão. Eu assino embaixo. E aí a gente acaba realmente, né, ganhando os pezinhos ali. E aí, quando a gente separou, por volta ali de 1 ano, eu comecei a emagrecer bastante e me preparar pra voltar pro mercado. Eu falei, cara, eu tô solteira, eu vou me preparar pra voltar pra praça. E aí, o que aconteceu? Eu ia para as baladas e quando eu chegava, era sempre o foco para mim. E a minha irmã, mais jovem do que eu, 7 anos mais nova, minha prima, toda com os vestidos a vácuo, eles passavam por ela e vinham falar comigo. Não falavam com ela, né? Eu sempre fui muito fresca, né? Eu sempre fiquei imaginando, gente, sei lá o que essa pessoa fez com essa boca antes de chegar até mim. Então, eu nunca dei confiança pra ninguém em balada. Mas o chaveco acontecia ali. Então, uma vez ela falou assim pra mim, nossa, Carla, a pomba chega primeiro que você, meu Deus. A gente nem atravessou a rua pra entrar na balada e você já tá ali chamando atenção. Quando eu me relacionei com esse rapaz, ele falou pra mim, ele falou assim, Carla, você falou que tem uma entidade com você, qual seria? E quando eu falei o nome, ele falou assim, já sei. Ela é parceira do meu. Por isso que a gente se encantou um com o outro. A gente não tem nada em comum, mas a gente se encantou por conta dessa entidade. E aí eu falei pra ele, pô, assim, na moral, eu não tô na igreja hoje, não. O que você diria aí que eu tenho que fazer pra mandar ela embora? Aí ele falou, você vai comprar um copo, você vai comprar uma bebida, você vai parar em tal lugar, assim, você vai fazer isso e isso. Não tinha oração, não tinha vela, não tinha invocação, não tinha nada. Nada. Era só eu fazer um certo ato que ele me falou ali. Assim, físico, só um ato. Você vai fazer aquele ato ali e ela vai ficar ali. E acabou. Então, assim, às vezes a gente passa numa esquina, a gente vê um negócio, mas a gente não tá com a vida muito organizada, igual o banho da pipoca em si. Né? Pra que serve? É verdade. Pra você tirar do seu ali. Por que se faz na beira da estrada? Porque o primeiro que tiver afinidade com aquilo ali, o primeiro que estiver vibrando ali na mesma... os crentes adoram quando eu falo isso. O primeiro que estiver na mesma frequência... Peraí, eu tenho tendência para tal pecado. Eu tô lutando contra tal. Porque no mundo espiritual, não é uma carcaça fazendo cara de poker face, né? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas no mundo espiritual tá tudo exposto. Você é exposto no mundo espiritual, tá tudo exposto ali acontecendo. Então, quando você chega numa determinada ambiência e você tá lá desguarnecido, sem a proteção, sem o sangue do cordeiro sobre a sua vida, você vira uma esponja para puxar o que tiver ali na rua. E quando você vê, você tá levando uma mochila enorme. Então, até a junção de elementos ali, tô falando isso porque, Carla, mas aqui em casa a gente é crente, mas aí o tio tal, toda vez que chega, acende um cigarro dentro do teu quintal. Eu mostrei isso para minha mãe. Eu mostrei várias pessoas que vão na casa lá, que frequentam a casa que a gente tá morando hoje, acendeu o cigarro e começa a morrer bicho no quintal. Mas, Carla, a pessoa é do bem, ela só acendeu um cigarro, beleza. Mas ela tá andando com uma galera, ela não serve a Cristo, ela chegou e fez aquele ato ali, naquele local.
Então, ela tá atraindo para aquela ambiência. Sempre acontece alguma coisa depois. Ou uma briga, quebra alguma coisa. Então, todas as vezes eu fico sempre muito ligada nisso. Cara, veio alguém aqui que eu sei que fuma, que bebe e tudo mais. Não é preconceito, tá, gente? Inclusive, eu parei de beber, não porque minha igreja me obrigou ou alguma coisa do tipo, mas porque eu sei as portas que esse tipo de coisa faz na nossa vida. Então, fica alerta a isso, porque não é só o ato. Ninguém cantou nada, ninguém acendeu vela, ninguém fez nada. Mas os elementos em si já criam a ambiência, tá? É verdade. Forte Brasil. Pega aí, ó. Curte,